Pessoal, hoje a nossa aula será sobre fanfics. Lembrando que a construção dessa fanfic, né? Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide, será a partir de um livro pré-modernista que já foi lido, tá? Então eu vou partir aqui do princípio, né? Bom, definir o primeiro que seria fanfic, né, que é uma prática de letramento, né? A abreviação desse termo em inglês significa ficção criada por um fã, que também pode ser chamada de fic, e ocupa-se de contos ou romances escritos por terceiros. Bom, a origem é dos Estados Unidos, né? Surgiu na década de 1970, antes da internet, com a publicação em fanzines, que, se a gente levar para a nossa interpretação brasileira, fanzines são livros pequeninos, feitos inclusive de maneira bem artesanal. Mas fanzines nessa interpretação aqui são revistas, magazines criadas por fãs, de histórias que eram tributos à série Jornada nas Estrelas, que é muito conhecida, né? Com certeza vocês já assistiram. No Brasil, essa prática das fanfics tornou-se visível a partir só de 2000, quando foi publicado o primeiro livro da série Harry Potter. Bom, uma fanfic. O que vai nos ajudar, porque dentro das possibilidades que nós temos por conta da pandemia, nós vamos nos comunicando e construindo gêneros que são mais fáceis, mais objetivos e também virtuais. É uma história ficcional escrita por fãs a partir de um livro, quadrinhos, anime, filme, série de TV, ou podem ainda ser inspiradas em bandas ou autores favoritos. Lembrando que a fanfic que vocês construirão, logicamente, serão a partir de uma obra de um autor pré-modernista, dentre aqueles 5 que nós analisamos. É sempre baseada em uma obra que já existe, nós sabemos disso. O autor irá continuar a expandir ou mudar a história original, ou seja, há uma grande liberdade de expressão. E os sites de fanfics mais acessados por adolescentes, como vocês, são Spirit, Wattpad e Nia. Ou seja, vocês têm, inclusive, algumas sugestões seguindo esses sites. Quais são os tipos de fanfic, né? A fanfic ou fanfiction é dividida em categorias. São elas: livro, quadrinhos, filme, romance, série de TV, anime, bandas ou atores favoritos. Lembrando, né, reiterando, que a nossa fanfic será a partir de uma obra do pré-modernismo. Bom, o objetivo do nosso trabalho e da fanfic é desenvolver, a partir de uma leitura escrita, um texto digital. Bom, é um gênero textual que vai se sobressair, na maioria, em mangás. O formato: ele é bastante direto, uma linguagem direta, sem rodeios, uma linguagem, inclusive, muito concreta, objetiva, né? Sem abstracionismos. É dividida em episódio que vai se desenvolver de acordo com os capítulos. Vamos agora tipificar as fanfics. Existe a dark fic, abundantemente baseada em cenas depressivas, atmosferas sombrias e situações angustiantes. É o contrário das fanfics definidas pelo termo Wi-Fi e Flu-Fi. Existe também a Ditfic, que é baseada na morte de um ou mais personagens significativos que passam a ser o tema central dessa fanfic. A Slash, fanfic cujo tema principal concentra-se na relação amorosa de amizade ou outras entre 2 personagens centrais. Slash é a palavra em inglês, é a definição para barra. Exemplo: Aragorn, Boromir, Spock, Kirk, Mulder, Scully. A grande maioria atualmente interpreta o termo como sinalização de relacionamentos homossexuais, ou seja, se eu for construir um slash, na interpretação geral, eu já vou falar sobre personagens homossexuais. Já a fanon indica a presença de ideias já propagadas em outras fanfics e que se tornam tão populares quanto a obra original.
A Citrus, que é um romance adulto, pode ou não conter cenas de sexo. Já a Lemon, que é uma fanfic onde há presença de cenas de sexo, inclusive detalhadas. Bom, deixa eu puxar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. A Canon segue o cânone e refere-se a fanfics que sigam fielmente a história, principalmente em termos de shippers, casais e caracterização de personagens. Já a Mary Sue, que é baseada em uma tenente, né? Uma personagem de fanfic de Jornada das Estrelas, dos anos 80, que definiu o arquétipo das personagens perfeitas, as personagens principais onipresentes, onipotentes e inatingíveis, que tornam a história melodramática e apelativa. As Mary Sues costumam nascer das originais caracteres abusivamente exploradas. Gary Stubb é o que se chama quando são personagens masculinas, tá? Bom, a self-insertion, onde o autor participa da fanfic como um personagem, e é comum muito nas fanfics de humor. A One-Shot é uma fanfic escrita em um só capítulo, shot gênero, e é um capítulo que pode ser curto ou um capítulo longo, que pode ou não se dividir em várias partes. De acordo com sua personalidade pré-definida no enredo original. E uma personagem original criada pela pessoa que cria a sua fanfic. Já a point of view, ponto de vista, termo usado para designar a pessoa que está narrando a história, que geralmente em fanfics narradas em primeira pessoa ou trocam de narrador constantemente. A Disclaimer é quem cria e desenha os personagens dos animes e mangás que servem de base para as fanfics, ou seja, vocês também serão disclaimers. Eles já deram os direitos de suas respectivas franquias para várias empresas do mundo. Infelizmente, os fict writers não estão incluídos nessa movimentação monetária, o que significa que precisam deixar bem claro que não têm a intenção de lucrar ou escrever suas histórias. É o caso da gente, que a gente não está buscando publicar uma fanfic para ter retorno financeiro. Bom, para isso usam disclaimer e negam qualquer direito sobre a série original. Vamos agora falar sobre a songfic, que são fanfics que usam letras de música para intercalar a história. Normalmente, as one-shots, lembra aquelas fanfics que só tem um capítulo, que pode ser curto ou longo. A Sepple, Sweet as Possible, como o próprio nome já diz, tão doces como possível, menos açucaradas do que as fics fluffy. As self-insertion, o autor participa da fanfic como personagem, como vocês viram, elas são comuns em fanfics de humor. E aí a gente tem um gatinho rindo, que representa aquilo que causa uma fanfic de humor, que causa o riso, gente? A fantasia, quando a história envolve a aparição e a influência de seres mágicos, como bruxas, fadas, livros. A Fluffy ou Wi-Fi fanfic, cujo enredo é classificado como fofinho, gente? É um pouco mais doce do que a Sweet as Possible, Tão doces quanto possível. Essa aqui é mais doce ainda, é fofa, cheia de situações açucaradas que caminham para um final feliz. Já essa aqui, que é totalmente contrário à angústia, a palavra significa medo, são fanfics criadas em torno de emoções desagradáveis, como angústia, tristeza, ódio. Bom, e vamos finalizar falando sobre a crossover, quando a fanfic reúne personagens de séries diferentes no mesmo enredo. Exemplos, misturar os ninjas de Naruto e os feiticeiros de Harry Potter. A Alternative Universe são fanfics passadas em um universo alternativo, ou seja, as personagens podem estar em meios diferentes. Exemplo, uma fanfic to League All pode ser feita com os Cullen, mas sem eles serem vampiros.
Bom, nós vamos finalizar aqui falando sobre a nossa fanfic, né? Que vai ser construída a partir de uma escolha de uma obra já lida do pré-modernismo dos seguintes autores, ou do Euclides da Cunha, ou do Lima Barreto, ou do Monteiro Lobato, ou do Augusto dos Anjos, tá certo? Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha. Ou seja, é a vez de vocês construam a sua fanfic. Até mais, pessoal!